Ô caramba! Olá a todos, que a paz do nosso Senhor e nosso Deus esteja com cada um de nós. Nós estamos reunidos aqui para a honra e glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos aqui para mais uma pregação. Eu vou ver se hoje eu tenho que fazer uma pregação mais curta, porque eu geralmente tenho mandado os vídeos cedo, porque a conexão está muito lenta para mandar os vídeos. Então eu vou tentar fazer uns 10 minutos e amanhã eu faço. Hoje eu vou fazer mais vídeos para amanhã cedo já postar e dar tempo de fazer agora à noite. Então, a palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, de 1 a 4. De agora em diante, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito da vida me libertou em Jesus Cristo, da lei do pecado e da morte. O que era impossível à lei, visto que a carne a tornava impotente, Deus o fez. Entretanto, por causa do pecado, o seu próprio Filho, numa carne semelhante à do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça prescrita pela lei fosse realizada em nós, que vivemos segundo a carne, que vivemos não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Irmãos, essa é a grande realidade que Deus tem para nós. No princípio, a lei existe porque houve o pecado, porque Adão pecou, então precisava regularizar, como se fosse uma lei normal. A lei existe para quê? Para falar o que é certo e o que é errado, o que presta e o que não presta, não é? Então, quando Deus fez o homem, não tinha lei, porque Deus fez o homem perfeito. Tá? Quando Adão existiu, Deus fez na perfeição. Só que o inimigo de Deus, junto com ele, mais um terço que caiu dos céus, ele queria ofender a Deus. Então o que ele fez? Ele foi diante da criatura que Deus mais amava, que somos nós, os seres humanos. A criação. E ele foi. Primeiro ele foi a Eva, porque ele não tinha acesso direto a Adão. Então às vezes o inimigo ele faz isso, às vezes ele não consegue ir diretamente fazer você, tentar você. Ele vai mediante a terceiros, ou situações, coisas, pessoas, para que você venha pecar. Mas, independente disso, a partir do momento que Eva pecou, nada aconteceu. Mas a partir do momento que Adão pecou, que ele comeu o fruto da ciência do bem e do mal, ele olhou para Eva, Eva olhou para ele, você está nu. E eles saíram correndo, pegaram uma folha e colocaram no corpo. E Deus Pai andava pelo jardim do Éden. E um dia ele chegou, Adão, cadê você, Adão? Adão, onde estás? Aí Adão fala, olha, eu me escondi porque eu estou nu. E o Senhor pergunta para ele, como é que você sabe que você está nu? Por acaso comeu do fruto da ciência do bem e do mal? Veja só, o nome do fruto da árvore que fica no centro do Éden chamava o fruto da ciência do bem e do mal. Por quê? Porque o homem era puro, porque não tinha ciência do que é bom, do que é mal. A partir do momento que ele desobedece a Deus e come a fruta da ciência do bem e do mal, ele começa a saber o que é bom e o mal. Então, para isso veio a lei, para regularizar o que é bom e o que é mal. Só que a lei era uma lei quase impossível. Não era só os 10 mandamentos. As leis que tem lá em Levítico são 600 e poucas leis. E nessas leis tinham coisas absurdas que tinham lá. E Jesus, ele venceu a lei. Porque ele viveu seus 33 anos sem pecar na lei. Primeiro, por isso que a gente fala de Maria, que é concebida sem pecados. Ela veio pura, concebeu Jesus num ventre puro, sem pecados.
concebida do Espírito Santo. Então Jesus, ele veio na pureza, viveu uma vida de pureza. Ele, hoje, nós temos algumas coisas que nós sabemos o que é bom e o que é mal. Temos a ciência do bem e do mal. Mas Jesus, ele foi julgado pela lei antiga, do Antigo Testamento. E essa lei era rígida. E ele venceu essa lei. E para nós hoje tem a Bíblia mais para ser observada do que para ser seguida. Porque aqui a palavra diz que acima da lei há o Espírito Santo. E nós somos conduzidos pela força e pela unção do Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas chegam até você, algumas outras religiões, outras denominações, porque você está errado, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. E o Espírito Santo? Às vezes a pessoa segue a Bíblia e não segue o Espírito Santo. De que adianta seguir a Bíblia como eram os fariseus? Porque não pode curar dia de sábado. Se a sua... Não é? Jesus fala, se a sua vaca cai lá no brejo, você não vai tirar ela porque é dia de sábado? Se você pode fazer isso com a tua vaca, por que eu não posso fazer o bem para esse homem? Ou depois, né? Colhendo espiga dia de sábado. Você não pode colher espiga porque é dia de sábado. Veja, lei, mas não tinha a iluminação de Deus em cima da lei, que antes era sobre o Pai, hoje era sobre o Espírito Santo. Jesus falou, é feito o homem para o sábado ou o sábado para o homem? Eis aqui aquele que é maior que o sábado. Essa é a ordem de Cristo. É maior que a palavra de Deus. Eu sou maior que o sábado, eu sou maior que a lei. Porque ele venceu a lei, inclusive. Não é porque ele é filho de Deus. Ele é maior que a lei porque ele venceu a lei. E vencendo a lei, ele vence o inimigo de Deus. Porque se houve lei é porque houve pecado. E ele venceu o pecado. Porque a lei, ela regulariza o pecado e a santidade. Se ele não pecou, ele venceu o pecado, então ele venceu a lei também. Vencendo a lei e o pecado, ele venceu o inimigo, que já está julgado e condenado. Vencendo tudo isso, lá ele fala, venceu também as dores e enfermidades. Porque todas essas coisas são condições do pecado. Porque Adão lá no paraíso não tinha doença, não era doente. Ele vivia em paz. Agora, você vê aqui que ele fala, né? Quebrou o império da lei. Hoje nós vivemos sob a ação do Espírito Santo. E ser conduzido pelo Espírito Santo não significa que, a lei, deixa a lei para lá. Não. A lei existe, a gente sabe, é para ser observada, porque a gente sabe aquilo que é bom e mal. Ser conduzido pelo Espírito Santo é fazer a vontade de Deus. Ser conduzido pelo Espírito Santo é quando você cair e pecar, o Espírito Santo te conduz a se ajoelhar e pedir perdão a Deus. A buscar a confissão. A se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu não sou nada. Eu preciso de Ti. Tu és o meu Deus e Senhor. Por isso eu me entrego a Ti, Senhor. Porque eu preciso de Ti. Isso é viver sob o Espírito. E tem a lei. Então, tanto é que eu estou aqui com a lei na mão, estou pregando a lei para todos nós aqui, usando da lei, mas a própria lei, aqui em Romanos, Paulo fala para Romanos que o império da lei já era. Hoje nós estamos sob o Espírito Santo. Né? Hoje é o Espírito que desceu sobre nós. E nós vivemos pelo Espírito, porque se nós vivêssemos pela lei, então o Espírito não teria papel nenhum no meio de nós. Mas foi preciso que o Espírito Santo viesse e que agora, porque vencendo a morte, Jesus venceu a lei. E você vê que o Espírito Santo vem logo depois da vitória de Jesus. Porque ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Quando ele sobe aos céus, ele desce. Quer dizer, ele desce não, ele manda de lá o Espírito Santo. O Espírito que nos unge para pregar a palavra de Deus e para anunciar Jesus Cristo. Esse é o grande ensinamento que
que nós temos no nosso coração. Levar a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, meus irmãos. Fiquem na paz. Até a próxima pregação, formação, oração, seja o que vocês tiverem aí. E hoje eu vou fazer essa mais curta porque eu tinha que ter mandado antes o vídeo. E vai demorar hoje, talvez eu nem consiga. Vou ter que mandar de madrugada. A paz, que Deus abençoe a cada um de vós. Fiquem na paz e que Deus esteja contigo.